Honda Accord, está pensando em comprar um carro desse, mas está na dúvida se é uma boa opção de compra, se ele vai atender às suas necessidades, se vai encaixar no seu orçamento. Então vem comigo que nesse vídeo eu vou trazer um levantamento completo falando de todos os custos envolvendo a compra e a manutenção de um carro desse. Vamos falar aqui de documentação, seguro, cesta de peças completa, lista de equipamentos, parte mecânica, consumo, pontos positivos e negativos, tudo em detalhes. Então, se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E o Accord aqui em análise é na versão EX com motor 2.0, 16 válvulas, só gasolina e câmbio automático, ano 2011. E essa é a versão de entrada do Accord de 8ª geração. E vamos começar falando aqui dos custos envolvendo a compra de um carro desse. E todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em julho de 2022, começando pela tabela da KBB, que nesse vídeo vai fazer referência a um veículo em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil quilômetros rodados por ano e preço médio de venda particular. Está em R$ 56.733. Já a tabela FIP bem abaixo desse valor, olha que curioso, R$ 49.430. Então é um carro que, em média, está sendo negociado acima da tabela FIP. Daí a importância de eu trazer esse valor da tabela KBB aqui para esse vídeo. E uma vez adquirindo um veículo desse, você vai precisar fazer a transferência de propriedade dele para o seu nome. E a taxa de transferência esse ano está em R$ 233,74. E você também vai precisar colocar as placas Mercosul se você estiver adquirindo esse carro de um outro município e ele já não tiver as placas instaladas. Em média, aqui na minha região, é cobrado em torno de R$ 300. Então, já no ato da compra, considerando tabela KBB, ou seja, a pior das hipóteses, esse carro vai te custar R$ 57.266,74 para você já levar para sua garagem com a documentação no seu nome, placas novas, tudo certinho. Mas vamos falar agora dos custos envolvendo documentação, começando aqui pelo IPVA, que aqui em Minas é recolhido aproximadamente 4% sobre o valor da tabela FIP. Porém, esse ano, excepcionalmente, não será recolhido sobre o valor de tabela FIP de 2022, e sim sobre o valor de 2021. Essa é uma medida excepcional aqui para o meu estado. Então, pegando o valor de tabela FIP dessa época, estava em R$ 39.613. Olha só como esse carro subiu de preço. Então, 4% desse valor, o IPVA vai ficar em R$ 1.584,52. A taxa de licenciamento, o valor que foi cobrado aqui também no meu estado esse ano, R$ 135,95. Seguro, eu vou considerar aqui ainda uma média de 5% sobre o valor de tabela FIP para esse carro. Mas lembrando que já é um carro com mais de 10 anos de uso. Pode ser que algumas seguradoras das mais convencionais não queiram fazer uma cotação para um veículo desse. Mas em caso de você conseguir, em média vai ficar em R$ 2.471,50. Mas repito, isso em média. Esse valor pode variar muito dependendo da sua idade, da cidade que você mora, do uso que você faz desse carro, ou se você já tem bônus de seguros anteriores ou não. Também tem aqui um agravante que esse carro tem peças de acabamento externas um pouco mais caras, então o seguro vai tender a ser um pouco mais elevado. Então, para cada realidade vai ter um valor de seguro diferente. Mas falando agora aqui em depreciação, pegando o valor dele de tabela de 3 anos atrás, ou seja, cotada em julho de 2019, estava em R$ 43.995. Diminuindo do valor de tabela atual e dividindo por 3, esse carro teve uma inflação média por ano nos últimos 3 anos de R$ 1.811,67, em percentual dá 3,67%. Em números, é um carro que até teve uma inflação aceitável, condizente com seus concorrentes, né? Estamos falando aqui de um sedã grande, que já tem uma tendência natural de se desvalorizar um pouco mais frente a carros de outras categorias, então até que está aceitável. Mas somando aqui todos os custos envolvendo documentação, seguro e descontando essa inflação que ele teve no seu preço, é um carro que vai te custar por ano R$ 2.380,30, o que dá por mês R$ 198,36. Mas fique atento, porque esse valor de custo anual pode ser bem maior, principalmente daqui a uns tempos, se
os preços de carros usados começarem a cair novamente e esse carro começar a se desvalorizar também, como sempre foi, esse custo anual vai aumentar. E também, dependendo do seguro que você fizer, pode ser que para sua região, para sua idade, para sua realidade, fique também mais elevado do que esse valor médio que eu calculei aqui. Mas vamos falar agora de manutenção, como que é a cesta de peças de trocas periódicas preventivas do Accord 2.0 2011. Mas antes, eu tenho um recado para você. Tá olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se é um bom carro, se ele foi bem cuidado, se já foi batido. Quer aprender a avaliar um carro em detalhes para você não errar na próxima compra? Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens do que você precisa avaliar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens, para você fazer uma análise mais criteriosa e não esquecer nada na hora da avaliação. Então esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento sobre como avaliar um carro e aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Link na descrição. E começando aqui pelo kit de pastilhas de freio dianteiras da Cobrec, vai ficar em R$ 217. Já o par de discos de freio dianteiros da Fremax, 501. Kit de velas da NGK, as 4 velas, e aqui são no modelo com composto de iridium, R$ 199. Pneus, aqui as medidas são 215 e 60 16. Senta na cadeira para ouvir o preço desses pneus. R$ 4.076. Cotei aqui os Michelin Primacy 4. Tem pneus um pouco mais baratos no mercado? Claro que tem. Tem de segunda linha, pneus aí também bons. Tem de primeira linha também pneus aí um pouco mais baratos que esses Michelin, mas coloquei aqui os Michelin porque é geralmente a fabricante que eu costumo cotar aqui para os vídeos do canal, então tenho que ser justo com todos os vídeos, né? Mas de qualquer forma não vai ser barato trocar pneus desse carro, fique ligado. Óleo de motor, a especificação aqui da Honda com relação à viscosidade é a 10W30 e esse motor, né, o R20, pega 3,7 litros com a troca do filtro. Então eu cotei 4 litros de um óleo genuíno Honda Mineral API SN na viscosidade 10W30. Vão ficar em R$ 138. Falando aqui da correia de acessórios da Gates, sem tensor, só a correia, R$ 130. Falando também aqui do kit de corrente de distribuição, que não é um item de troca periódica preventiva, mas vou colocar o preço aqui a título de curiosidade. Da Takal vai ficar em R$ 849. E esse kit é composto por uma corrente, 2 guias e um tensor. Falando agora em filtros, começando aqui pelo filtro de ar do motor da Japan Parts, R$ 100. Filtro de óleo, R$ 35, também da Japan Parts. Filtro de combustível, R$ 412. Cotei aqui também da Japan Parts, porém esse é um pouco mais caro porque ele trabalha interno ao tanque. E o filtro do ar-condicionado encontrei aqui da Manfilter por R$ 30. Falando agora em amortecedores, escotei os 4 da Monro, modelo OE Spectrum pressurizados a gás, vão ficar em R$ 2.663. Amortecedores também tem preço um pouco mais puxado para esse carro. Estamos falando de um sedã grande. Os amortecedores são mais bem dimensionados para o peso desse carro. E é um carro com câmbio automático, vamos falar aqui da troca do fluido da transmissão, que pega 6,5 litros, então você vai precisar comprar pelo menos 7 litros de óleo. E a especificação aqui da Honda com relação à viscosidade do fluido é a ATF Z1. E além do fluido de transmissão, cotei também um filtro, porque de nada adianta você colocar um fluido novo e continuar com o filtro velho, né? Então 7 litros de óleo da marca Febi Bilstein, código 29934, mais um filtro da Japan Parts, vão ficar em R$ 892. Até aqui, considerando 7 litros de óleo, não está dos mais caros, mas tenha em mente que esse valor aqui é só das peças. Obviamente não estou incluindo aqui valor de mão de obra, porque ela pode variar muito dependendo da região do Brasil que você estiver me assistindo, pode variar também do processo de troca que você for fazer, se vai ser por gravidade ou por máquina, então fique ligado nesse detalhe. Mas somando aqui a cesta de peças de trocas periódicas preventivas do Accord 2.0, vai ficar em R$ 9.393, bem elevado, não é verdade? E os vilões aqui foram os discos de freio, né, na faixa dos R$ 500, não são nada baratos. Os pneus também bem caros, aqui os Michelin passaram de R$ 1.000 por pneu. Além do filtro de ar do motor também, em torno de R$ 100.
filtro de combustível também mais caro e os amortecedores da mesma forma bem mais caros. Então, de fato, na manutenção preventiva já não é barato de manter. Na manutenção corretiva, o que você for precisar fazer ali com relação à suspensão, buchas, troca de buchas, ou até mesmo o motor em si, nada vai ser muito barato de resolver num carro desse, fique ligado. Mas vamos falar agora de abastecimento, começando aqui pelo custo do tanque cheio. Esse é um carro apenas a gasolina, e a gasolina aqui na minha região está numa média de R$ 5,99 o litro. E esse carro tem um tanque de 70 litros, então vai ficar em R$ 419,30 para enchê-lo. E falando agora em consumo, peguei aqui dados de ficha técnica. Na cidade, esse carro faz 9,5 km por litro, já na estrada 14,3. É um carro que mantém velocidade de cruzeiro facilmente, tem uma boa relação de peso-potência, falarei dela um pouco mais à frente nesse vídeo. Então, o consumo em velocidade de cruzeiro até que ele é bem razoável. Mas ainda falando em dados de ficha técnica, agora na parte de autonomia, na cidade com um tanque cheio, esse carro pode rodar 665 km, já na estrada 1.001 km. Tem um consumo razoavelmente bom, aliado a um tanque enorme de 70 litros, então a autonomia é excelente, você pode fazer uma viagem bem longa com esse carro sem ficar se preocupando em parar para abastecer. Mas vamos falar agora aqui da lista de equipamentos, como vinha essa versão, seria de entrada do Accord 2011. Já conta de série com direção hidráulica com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado de 2 zonas, controlador de velocidade, bancos de couro, sendo que o do motorista tem ajuste elétrico, duplo airbag frontal e ABS com EBD, encosto de cabeça e cinto de 3 pontos para todo mundo e faróis de neblina. E nessa versão não tinha nenhum opcional disponível. E o sistema de som conta com CD, MP3 e comandos no volante. Para o ano do carro, até que ainda estava condizente com relação a sistema de som. Mas, falando agora em conjunto mecânico, aqui é o motor da linha R20, mesmo que seria utilizado um pouco mais à frente no Civic G9, o 2.0, só que lá no Civic ele já seria flex. Aqui ele é apenas a gasolina, de comando simples no cabeçote acionado por corrente e com variador de fase para as válvulas de admissão. Aqui a variação de fase é do tipo VTEC. A potência, 156 cavalos a 6.300 RPM e o torque de 19,3 kgfm a 4.300 RPM. Até que, considerando a configuração desse motor, o torque máximo vem no giro adequado. O peso é 1.472 kg. Claro que não é dos mais leves, mas ainda condizente com a categoria de um sedã grande. Então a relação de peso-potência fica em 9,4 kg por cavalo. E o 0 a 100 fica em 12,4 segundos. O 0 a 100 aqui ele ficou bem prejudicado, porque ele é equipado com câmbio automático de 5 velocidades, um câmbio bem resistente, confiável, mas que é acoplado ao motor por conversor de torque. E essa configuração geralmente vem tentando priorizar o conforto e a suavidade nas trocas de marcha. Então o desempenho é um pouco sacrificado, principalmente as saídas ali da inércia. A suspensão ela é do tipo duplo A na dianteira e multilink na traseira, de construção um pouco mais complexa, consequentemente a manutenção vai ser mais cara. O sistema de freios é a disco nas 4 rodas, sendo ventilados na dianteira e sólidos na traseira, e a direção é hidráulica convencional. O porta-malas tem 453 litros de capacidade, muito bons, eu diria, para um sedã. Tem sedãs com porta-malas maiores? Tem, mas aqui ainda dá para levar bagagens de 4 ou 5 pessoas com certa tranquilidade. Além disso, os bancos traseiros são do tipo rebatível e bipartidos. Dá para aumentar ainda mais a capacidade de carga se você não for levar passageiros no banco de trás. Porém, fique ligado com a abertura da tampa, que é do tipo pescoço de ganso. Se for encher bastante esse porta-malas, tente evitar colocar muita coisa ali perto de onde vai passar aquele pescoço de ganso ali para não danificar suas bagagens. Mas, falando aqui dos pontos positivos principais de se adquirir um Honda Accord. O primeiro deles é a confiabilidade mecânica, motor Honda bem construído, mesmo do Civic, bem resistente, feito para durar, com bom desempenho aliado a um consumo de combustível condizente. É um carro confortável a rodar, com ótima estabilidade, como eu falei aqui, conta com suspensão independente nas 4 rodas, então de comportamento exemplar em curvas de alta velocidade. É um carro com ótimo espaço e acabamento internos, bem superiores ao Civic.
além de um baixo nível de ruído, então também bem confortável ao fazer longas viagens. E nessa versão com motor 2.0 é um pouco mais fácil de encontrar bem cuidado, porque geralmente as pessoas que queriam mais desempenho ou queriam até mesmo fazer aumento de potência, chipagem, essas coisas, geralmente estavam procurando os 3.5 V6. Aqui os 2.0 na maioria das vezes eram procurados ali para andar de forma mais tranquila, então mais fácil de encontrar aí 100% original. É claro que para toda regra tem sua exceção, é claro que existem aí os V6 também em excelente estado de conservação, impecáveis, mas é um pouco mais difícil de encontrar. Mas falando aqui agora dos pontos de atenção, o primeiro deles aqui é com relação ao preço das peças de acabamento, tanto internas quanto externas. São caras, são difíceis de encontrar. Isso vai fazer o seguro desse carro tender a ser bem mais elevado. Outro ponto negativo, falta computador de bordo, o que eu considero um erro grave, pensando aqui no segmento desse carro, né, o sedã grande, que também, né, por ser um carro de porte maior, você tem que ter um cuidado adicional nas manobras. É um carro que exige um pouco mais de espaço ali para manobrar, para entrar numa vaga. Além disso, é um carro baixo em relação ao solo, o entre-eixos dele é maior que o Civic, então cuidado extra nas lombadas, nas rampas de garagens. Suspensão independente nas 4 rodas, cara de reparar, exige um cuidado extra, algo para ficar ligado. E é um carro que não tem uma boa procura no mercado, tanto considerando outras categorias, né? Aqui os sedãs grandes já são mais esquecidos, quanto até mesmo dentro do seu próprio segmento. Nessa categoria aí, né, geralmente os mais procurados são o Fusion e o Azira. O Accord, o Camry também da Toyota acabam ficando um pouco mais esquecidos. Por isso, esses carros têm uma tendência de desvalorização um pouco mais elevada, algo para ficar atento. Mas me diga você, frente a toda essa análise feita do Accord 2.0, você levaria um carro desse para sua garagem? Deixe nos comentários, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo, eu te convido a assistir ao final a playlist que eu vou deixar com vários vídeos nesse formato. Já fiz vídeos lá do Camry, do Accord V6, do Fusion, do Azira, para você acabar de tomar sua decisão e escolher o melhor carro para sua garagem. Então vai lá, dá uma olhada que tá legal e tá bacana. E é isso aí. Obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.